Eu gostaria que você se apresentasse, contasse o que é o realinhamento. Tá bem, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Ellen Cortes, como a Camila acabou de dizer. Eu sou de formação fisioterapeuta, venho há 20 anos estudando dentro da área da saúde e da terapia integrativa, hoje tão em evidência para a resolução dos processos de doença. E foi todo esse estudo, né, vivenciando doença, falando de doença, ouvindo de doença, que me permitiu desenvolver essa técnica de realinhamento. Né? Então, o que é o realinhamento, que é a pergunta que mais me fazem, né? O realinhamento é uma técnica de toques terapêuticos. Como eu costumo dizer, sou fisioterapeuta, utilizo as minhas mãozinhas, né? Então, através desse toque diferenciado, nós conseguimos entrar na frequência eletromagnética do paciente e assim modular esta frequência para um estado que conveja para a saúde ou mais próximo dela. Então esse é o realinhamento, ele reequilibra os nossos corpos, corpo energético, corpo emocional e nosso corpo físico. E quem pode recebê-lo, né, gente? A gente tem essa dúvida, todos? Não existe contraindicação para realinhamento, aliás, todos deveriam fazer, tendo ou não algum processo, né? Normalmente as pessoas procuram por um processo de adoecimento por eu ser fisioterapeuta, mas quem já tem a consciência da prevenção, né, que é isso que prega a saúde integrativa, foca em prevenção, quem já tem essa consciência vai sem ter uma doença, sem ter um processo de adoecimento, né? Então qualquer pessoa pode fazer, inclusive animais. Exatamente, gente. Olha, vou falar para vocês. Quando eu soube da Ellen, eu fui recebida no consultório dela. Delicioso. Eu vou falar como é que Obrigada. eu me senti, Ellen. Eu não sabia do que se tratava. Fui no escuro. Tinha uma maca, uma musiquinha dos anjos. E ela falou, deita e depois nós vamos conversar. Então ela não queria sentir nada meu, ela queria sentir primeiro a minha energia para depois saber mais do meu histórico, digamos assim. Eu não fui nem por prevenção e nem para sanar um problema instalado, eu fui a convite dela. Gente, eu estava com os olhos fechados porque ela pediu para fechá-los e eu sentia o bater de asas de anjos, como eu tinha te dito, não foi, Ellen? Eu saí de lá mudada, maravilhoso, Ellen. O realinhamento, as pessoas, por fechar os olhos, né, quando a gente tira o visual, a gente foca a atenção no que está nos acontecendo. E quando você me permite te tocar, você me permite invadir, digamos assim, a tua energia, né, você tem sensações, emoções diferenciadas, que é o que você sentiu. Cada um tem uma sensação, um sentimento, cada um expressa de uma forma, né? Tem pessoas que dizem assim, ao levantar da maca, eu deixei meu corpo ali. E é muito interessante, porque é um esvaziamento total, né? A gente consegue liberar aqueles fardos que a pessoa vai acumulando no passado e que muitas vezes não sabe, que muitas vezes não tem consciência e que vai convergir para a doença na somatização. Exatamente, gente. O que essa cliente disse para Ellen é o que eu imagino, sabe? Um tronco encarquilhado que ela deixou naquela maca e saiu plena e leve. É assim, de repente nós não precisamos atravessar a vida, essa seara, com aquela casca grossa que não nos pertence, não é, Ellen? Exatamente. E quem não sabe disso? Como é que você elucida? Faz, digamos que uma propaganda para elucidar as pessoas que elas não precisam carregar fardo nenhum na vida. Exatamente. Ninguém precisa carregar fardos. Nós temos as nossas percepções, desde a vida uterina, né, através da nossa mãe, do que ela vê, do que ela nos passa, e depois as nossas próprias percepções. E vamos acumulando o que eu gosto de falar de copinhos dentro de nós. Então nós temos copinhos de raiva, copinhos de amor, copinhos de todas as emoções e sensações que conhecemos. Ao longo do tempo, à medida que nós vamos tendo nossas próprias percepções de vida, nós vamos enchendo mais um, mais outro. E esse
encher, esse extravasamento vai provocar alguma coisa, ou de ordem emocional, ou de ordem física, né? Quando a pessoa vai, sem ter nada, digamos assim, né? Vai fazer um realinhamento só por querer estar em paz, que é o que eu mais ouço, né? Querer estar tranquilo, querer estar em paz, ter clareza mental no seu dia a dia, ela já começa a diminuir esses copinhos que podem já vir a estar extravasando, né? Então, o realinhamento faz isso. O realinhamento vai procurar no seu corpo, na tua frequência, na tua energia, na energia que você emite, e a gente vai falar como é isso também, na energia que você emite, essa estagnação. Qual é o sentimento que está estagnado? Né? E o que ele vai adoecer? E quando após o realinhamento a gente conversa, às vezes a princípio não faz muito sentido, mas depois a pessoa fala, meu Deus, é isso mesmo, porque começa uma liberação, é uma cascata de coisas que começam a ter lembranças, vir à tona, mas não por mal. E sim para ela saber que aquilo estava encalacrado. Eu costumo dizer que o realinhamento ele promove uma mudança sem dor, porque muitas pessoas não querem falar, não querem expor o que elas acham de ruim que elas têm, né? Ou expor os seus problemas pessoais. Muitas pessoas são assim, eu inclusive sou assim. E o realinhamento permite esse esvaziamento sem que você precise expor. Eu passo a conhecer você sem você expor aquilo. A sua mazela. Ninguém está afim, às vezes, de contar a mazela. É revivê-las novamente, né? Então, ele muda sem dor, sem sofrimento. Isso é o principal. Quem hoje quer sofrer? Não, ninguém. Ninguém. Mas, às vezes, não tem como, né, gente? Porque não é só o nosso desenvolver desses copinhos extravasando, como a Ellen nos disse. São pessoas que conhecemos ao longo do caminho da vida que vão ajudando a encher os copinhos, né? Sim, é a nossa percepção de vida. A nossa percepção de vida. Né? Porque eu falo, a gente não tem como lidar com o que o outro nos faz. Né? O outro é o outro, mas eu tenho que lidar com o que o outro provocou em mim. Então, se eu senti uma raiva absurda e eu me vi de mãos atadas, eu não pude fazer nada, essa raiva vai transbordar algum dia em algum órgão ou no meu emocional. Onde é a somatização, né? Onde se dá a somatização das doenças. Os nossos 3 corpos, né? O processo de adoecimento, ele começa assim. Você tem toda essa percepção da sua vida. Seu campo eletromagnético vai sendo estagnado em determinadas regiões. Estagnado significa parado, vai tendo energia parada. Essa energia parada, ela é suscetível, ela é moldada, né? Aí você ouve mais alguma coisinha que você não gosta. O que essa raiva gera? Por exemplo, estou usando a raiva que é o mais comum, né? O que essa raiva, por exemplo, gera no seu emocional? Você se torna irritado, você pode desenvolver, né, alguns processos de adoecimento que mais a gente conhece, que mais a gente se fala, né? Ansiedade, depressão, bipolaridade, por se ver em algum momento da vida de mãos amarradas. Aí você não enxerga isso também. Aí vem o quê? Uma doença no corpo físico, porque é preciso mostrar para você, mas você não sabe ver. Então, de todo jeito, você fica de mãos atadas. Exatamente, é uma úlcera que aparece no seu órgão interno, no seu estômago, vai ser algum problema no intestino, não é? Um câncer. Eu estou sendo assim bem leve para falar para vocês, mas realmente os cânceres se desenvolvem em ambientes anaeróbios, onde não existe oxigênio. Sim. E a raiva, a tristeza faz com que percamos oxigênio também, gente, acreditem ou não. Sim, altera todo. Eu tô falando de uma forma orgânica, tá, gente? A gente fala de biologia. Biologia, A gente volta lá para a fase da escola, né? Então, o campo eletromagnético, né, que a gente mobiliza no realinhamento, já é formado por uma organela que a gente tem nas nossas células, né? Que é a mitocôndria, que dentro da área da saúde é, a organela, né? Que promove a nossa, já que você está falando de mecanismo aeróbio, anaeróbio, né? Que promove a respiração celular. Agora, veja bem, nós temos cerca de 10 trilhões de células. 10 trilhões de pontos conferindo energia.
Imagina esses 10 trilhões sendo mobilizados. Exatamente, gente. Olha, tudo é intrínseco. O que eu falo no canal sobre oxidação de células, radicais livres, a tristeza, a raiva, os sentimentos que nós não dominamos nesse vórtice que somos nós, vão fazer isso, vão oxidar as células. Vem velhice, doença a galope, não é devagarzinho, tá, gente? É isso que a Ellen faz com o nosso corpo. Não adianta só creminho que eu conto para vocês, tomar suco de limão, antioxidantes. Precisa realinhar como um todo, comigo e com ela, tá, gente? É isso aí. Em ambas as vertentes da nossa vida, em todas elas, né, Ellen? Sim, sim, é isso aí. Né, o que a gente consome, né, a nossa alimentação, tudo isso altera na nossa vida. Tudo. Né? Eu não vejo mal nenhum em você ir a um médico, por exemplo, tomar um remédio. Eu não vejo mal nenhum, porque tudo que existe é porque a gente precisa. Né? Mas hoje a própria medicina já tem a medicina integrativa, né? Então, graças a Deus hoje, né, eu tenho profissionais da saúde que me encaminham pacientes, porque estão vendo, estão tendo consciência de que aquela via dita normal não está funcionando e que tem algo além disso. Então é esse algo além disso que nós vamos desvendar no corpo do paciente. E a partir do momento que ele tem entendimento, ele tem a chance de ser uma pessoa diferente. Ele tem a chance de começar a disseminar a sua doença, de retroagir esse mecanismo. É isso aí, gente. Os profissionais alopatas, eles fazem o melhor, mas eles não abarganham de repente tudo e pedem o auxílio da medicina integrativa, digamos assim. Acho que todas as vertentes caminhando juntas para o bem do paciente é o que mais vai dar resultado, com né? certeza. Não adianta um medicamento alopata se a alma dela está minada com tristeza, com raiva, com rancor, não é assim? É o que nós falamos da equipe multidisciplinar. Né? Isso é uma equipe multidisciplinar, é olhar para um paciente como um todo, não só como um corpo físico, né? Como que eu estou enxergando. Você é muito mais disso, você tem mais 2 corpos para ser olhado. Né? Você tem seu corpo emocional e você tem o seu corpo energético. Exatamente, o corpo físico, às vezes doente, tratado alopaticamente, homeopaticamente, a pessoa vai continuar triste, chateada, rancorosa, com amargura, de repente desde a infância, ou de repente aconteceu alguma coisa na vida dela. O remédio não vai curá-la totalmente. Precisamos de abraçar outras formas. Com certeza. E aí o que acontece? Aumenta-se remédio. E o remédio faz o quê? Tira o oxigênio do seu organismo. Isso é verdade, gente. O remédio ele dá um tiro de canhão contra aquela doença. Mas ele libera tantos radicais livres no organismo que você vai acabar adoecendo de outra maneira. Me desculpem os médicos aí, eu acho que tudo caminha junto mesmo, mas é que nós sabemos que é assim. É o que nós falamos, nós somos contra remédio, porque se precisarmos, nós vamos tomar remédio, né? Nós somos contra o uso desenfreado disso, porque existe mais coisa a ser olhada. Né? Antes de oxidar, como você diz, gosto dessa palavra também, antes de oxidar, eu preciso olhar uma outra parte desse paciente, né? Que é o que nós conseguimos olhar, né, com o realinhamento. O realinhamento ele existe há 7 anos. Né? Nesses 7 anos, ele vem sendo testado de diferentes formas de aplicação, porque nós fazemos à distância também. Né? E em todas as formas de aplicação, mesmo sem conhecer, eu geralmente não quero saber da vida da pessoa antes, é sempre depois. E é interessante que as pessoas chegam no consultório querendo falar. Né? Então são pessoas que já queriam uma terapia, sim, de um junguiano, sim, freudiano. Ou por vezes estão vindo de um processo de terapia, né? E aí eu falo, calma. Primeira coisa, deixa eu tocar, depois a gente conversa, porque depois do toque que ela se apresenta, que ela vê na frente dela uma pessoa diferente do que o que ela enxergava, às vezes a pessoa nem tem mais vontade de falar, porque ali já resolveu o porquê, né? O porquê. A gente tem, eu acho que eu não vivi a fase do porquê,
Naquela época, as mães eram mais castradoras, né? Você não tinha o porquê, não existe porquê, você vai ficar aí, porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu quero. Então, eu trouxe a fase do porquê para a minha vida adulta, né? Então, eu sempre perguntei, mas por que essa pessoa gerou um processo de câncer, por exemplo, naquele órgão? Por que aconteceu isso com ela? Por que ela perdeu um membro e não o outro? Então, tem um sentido biológico para isso. É exatamente esses copinhos que vão enchendo que direcionam essa estagnação para alguma coisa, para algum órgão, né? E aí a gente tira essa estagnação. Isso é muito bacana, é como eu falei para você aquele dia, eu falo que eu não sei estalar os dedos, eu não consigo fazer barulho, mas é exatamente isso, é um estalar de dedos para muitos processos. O atendimento à distância, como pode ser feito, mas a Ellen vai nos contar como é que é tudo isso. Então vamos entender, né? Eu falo muito de campo eletromagnético, né? Vamos entender o que é a formação desse campo eletromagnético para desmistificar, né, o realinhamento. Como a gente já disse anteriormente, nós temos no nosso corpo células, né? O nosso corpo é formado por células, aproximadamente 10 trilhões. Essas células, né, elas fornecem energia através de uma organela, que são as mitocôndrias. Esse conjunto desses 10 trilhões de células, toda essa energia, elas convergem no nosso corpo para centros energéticos, que formam o nosso campo eletromagnético. Então, isso existe. Nós temos à nossa volta este campo eletromagnético. Por exemplo, quando você vai em algum lugar, você vai super bem, mas você fala assim, nossa, parece que estou mal, fiquei mal. Você entrou no campo eletromagnético de outra pessoa e você passou a sentir alguma coisa deste campo eletromagnético, né? O que nós fazemos é movimentar este campo eletromagnético. Então vamos supor que você jogue uma pedrinha numa lagoa, não forma umas ondinhas, não vai formando uma bolinha, isso, exatamente, reverbera. O realinhamento joga diversas pedrinhas, diversas, e vem essas ondinhas contrárias a essa onda inicial. Esse chocar, né, faz acontecer toda essa mobilização. E essa mobilização dissipa o que tem de estagnado naquele campo eletromagnético, porque muda a vibração deste campo. Porque energia tem uma vibração que é dada em hertz, né? Energia magnética, né? Quando nós fazemos esse jogar de pedrinhas, digamos assim, através do toque, nós modificamos este campo eletromagnético. Então, se chega uma pessoa doente, né, com toda essa vibração emocional perante a doença, nós entramos com o realinhamento, ela sai de lá positiva, ela sai de lá acreditando que o tratamento dela vai fazer efeito. E nós sabemos hoje que o pensamento positivo, o acreditar, a fé, né, move montanhas e faz acontecer, faz diminuir esse processo, né? Então é assim que o realinhamento atua, neste campo eletromagnético. Como que é feito à distância? É isso aí, gente. A distância é interessante, né? Nós temos... o nosso pensamento, ele é capaz de atingir, é como uma frequência de rádio, né? Para eu procurar um rádio na cidade, eu tenho que mover até achar a frequência dele, né? Eu, através de uma foto, através do nome da pessoa, não preciso vê-la, através mesmo do nome, eu tenho condições, através do pensamento, de atingir a frequência eletromagnética dessa pessoa. E como nós percebemos que isso tem resultado? Porque sem saber o porquê a pessoa me procurou, eu consigo dar relatos de como ela está e do que eu vejo acontecendo na frequência dela. Não é mágica, né? É a frequência dela. E é como se ela estivesse me contando ao vivo, né? Então, assim nós procedemos com animais também. Exatamente. Quando eu fui na Ellen, e não sei por que, depois fomos conversar e eu falei que estava com a minha cachorrinha muito doente. E ela falou, me manda uma foto dela que eu vou fazer um tratamento à distância para ela. A Mila, olha o que é ter fé e acreditar. Eu já achei que ela melhorou, vocês entenderam? Então precisa realmente, nesse nosso mundo cético,
acreditar nas coisas, entendeu? E o que a Ellen está nos contando é científico. Sim, totalmente. Campo eletromagnético existe. Toque, nós tocamos em receptores, é totalmente científico, né? O acreditar não é necessariamente eu preciso acreditar para funcionar, não. Até a pessoa, eu já atendi uma pessoa que falou assim para mim, eu sou totalmente ateu, eu não acredito em nada. Aí eu falei, mas então o que você está fazendo aqui? Né? Ele foi ver para crer e ele saiu de lá pasmo com tudo que ele sentiu, porque é uma interferência, eu vou interferir com a sua permissão, Exatamente. Né? E vou dissipar o processo, não tem como você sair igual, não existe essa possibilidade, você sai muito melhor, muito melhorado. As pessoas usam muito a palavra que você até usou, paz. O que é uma pessoa em paz? A bênção na Terra, capacidade né, gente? emocional. Exatamente. Capacidade emocional, né? Eu consigo tomar decisões tranquilas, assertivas. Imagina uma pessoa em paz que entra em um meio familiar deturpado. E se nós sabemos que conseguimos atuar na frequência eletromagnética um do outro, imagina essa pessoa nesse meio deturpado. Ele tem a oportunidade, ou as outras pessoas têm a oportunidade de se modificarem pela mudança dele. Exatamente, porque na época da nossa avó, é o olho gordo, alguém jogou alguma coisa, ou foi uma inveja. As pessoas não têm, às vezes, essa intenção, não é? Ser poliana moça demais. Mas ela está carregada com seus próprios problemas, ela não tem lucidez, essa que nós estamos conversando agora. Então ela vai chegar e ela vai jogar uma tinta negra no seu próximo. Às vezes sem querer, mas ela vai. Sim, não é? Sim, sim. Eu costumo falar que inveja dói. Ninguém quer sentir inveja. Ninguém, gente. Né? Ninguém. Inveja dói. Então quem sente, não sente conscientemente. É inconsciente, aquilo vem, transborda, e sentiu. Com a própria realidade dela, ser melhor, se aperfeiçoar. Exatamente, não é? Exatamente. E o que tiver essa paz, esse realinhamento, ele vai sentir. Sim. Chegando num ambiente carregado, né? Deturpado de energias malsãs, não é? Sim, porque cada um tem sua percepção, né? Às vezes na mesa ao lado tem pessoas conversando sobre morte, por exemplo. Outros conversando sobre filmes de terror que vão assistir. Tudo isso, todos esses assuntos, né, eles trazem tristeza, né, ou mobilizam outros sentimentos, raiva, e isso deturpa, isso muda a nossa frequência. Isso muda, né? E aonde você percebe isso? Quando começa a te acontecer um monte de coisa ruim. Quando você não consegue se expressar conforme você quer, quando você começa a adquirir problemas de saúde, mas bem antes disso, você não percebe que começam a acontecer coisas ruins. É, porque nós somos ímãs, gente. Não adianta, a atração que os seres humanos têm é para isso. Se eu tiver um para-raio para as coisas ruins, é claro que elas virão. Se eu tiver energeticamente desalinhado, é claro que elas virão, não é? Com certeza. De todo jeito elas virão, né? Mas se você estiver com a tua frequência modulada, elas não te atingirão, é diferente, né? Vamos supor que você se depare com uma situação que é insuportável para você. Se você está em paz, não pela situação, você consegue raciocinar, pensar, tomar uma decisão que vai ajudar o coletivo. Exato, gente, muito bacana isso. Mas e quanto a religião? Os muito religiosos sair de casa, mas será que eu devo fazer isso? O que meu pastor, o meu padre vai dizer sobre isso? Como é que é isso, Ellen? Realinhamento não tem nada a ver com religião, né? Como nós já falamos, é puramente científico. São 20 anos de estudo, são 20 anos procurando evidências de que funciona. E como a gente já conversou, a Organização Mundial de Saúde, ela já fala em 2020, há quanto tempo já se passou, né? Que não existem doentes, que não existem doenças, existem doentes, que tudo é uma consequência de um desequilíbrio do campo eletromagnético, né? Então, o que
é a oração. Por que as pessoas vinculam qualquer técnica de desbloqueio, né? Por que as pessoas vinculam? Porque geralmente essas técnicas nós mobilizamos, então nós colocamos, tem imposição de mãos, né, sobre o corpo. Mas a oração não é religiosa. A oração, ao longo da história, foi sendo vinculado à religião. A oração atinge o campo eletromagnético? Sim, atinge, mas de uma forma inconsciente. O realinhamento atinge de uma forma consciente, direcionada e sabendo o que faz. Então essa é a grande diferenciação. E com relação, como nós falamos de técnicas de desbloqueio, né? O realinhamento é uma técnica de desbloqueio. No que ele diverge das demais técnicas? Fora a ação exata do desbloqueio, ele tem mais duas. Ele primeiro desperta o seu corpo, que é o que dá movimento para a vida, que é o que faz a energia à sua volta, não só a sua, mas a de tudo à sua volta se mover. E a fase da nutrição, que eu falo que é a melhor fase, que é o final do realinhamento, né? As nossas próprias células mitocôndrias que produzem energia, é muito interessante isso. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, essas mitocôndrias do espermatozoide morrem. Então o DNA das mitocôndrias do óvulo são maternos. E o realinhamento promove nutrição. Quem promove nutrição? Mãe. Mãe, gente. Ai, tô arrepiada. Arrepiada. Olha isso, elas morrem, as mitocôndrias do espermatozoide, para que ele realize o ideal. Exatamente. O realinhamento traz essa nutrição materna. E desde o momento que nós somos retirados do útero da nossa mãe, nós já nos sentimos em falta. Nós já sentimos que há uma falta de amor, porque não nascemos entendendo, temos que sair, nascemos entendendo, fomos retirados. Exatamente. Né? Então ele traz essa nutrição. Essa nutrição é essencial. É essencial. Nenê. Agora que me veio à cabeça, né? Dá pra fazer aquele em bebê. nenê que não tá dormindo bem, que só chora, aquela mãe desesperada. Sim, né? Acalma muito. Acalma. Eu não Olha, faço gente, através mamães. do neném, eu faço através da mãe. Tá. Né? Quando é muito pequenininho, eu faço através da mãe. Ele não vai ficar parado de fechar. Isso, seria o realinhamento à distância. Mas eu tenho bebês, que eu digo de 5 aninhos, que ficam. Ai, que belezinha, e gente. dormem de uma forma... começar, eles já fecham os olhinhos. Então tem uma faixa etária que aceita bem. Mas quando é incompatível, né, de estar ali, de ficar quietinho, eu faço à distância. Através de quem me procurou, por exemplo. Eu quero que meu bebê de 20 anos vá, tá, gente? Belezinha. Belezinha. Helen, conte pro pessoal, então, já finalizando, conte-nos que a sua marca é patenteada, já está em processo de, né? Sim, está em processo de. O realinhamento já está em processo, assim como toda a técnica de realinhamento, né? Só estamos esperando liberar. Por enquanto, o realinhamento sou eu.